Amém. Deus vai devagar com essa coisa. Meus irmãos, por favor, abram aí a Bíblia de vocês na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. A partir do versículo 23, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Acompanhem comigo, com fé, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por essa carta que nós acabamos de ler. Uma carta que traz para nós entendimento de coisas profundas, de realidades que são transformadoras para a nossa vida. O que nós te pedimos, Senhor, é que tu nos guie para que, ao ouvir a verdade contida nessa palavra, nós também venhamos a usufruir das benesses que ela traz, assim como trouxe para os irmãos do ano passado. Concede-nos, ó Deus, sabedoria e graça para guardá-la em nosso coração, como bons ouvintes que guardam e praticam aquilo que aprendem. Que nós possamos crescer na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aristóteles, certa vez, disse uma frase interessante. A frase dele foi a seguinte: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Eu vou repetir. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. É interessante a gente parar para pensar nessa frase de Aristóteles, porque para tudo nós precisamos de coragem. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente precisa de coragem para agir com justiça, porque a pessoa que não é corajosa, ela não tem coragem de enfrentar algo para que a justiça venha à tona. Para agirmos com paciência, precisamos ter coragem, porque se não tivermos, nós explodimos. Nós perdemos o controle. Para agir com sinceridade, também precisa de coragem. Porque para você ser sincero, você tem que ter coragem de dizer o que precisa ser dito com sinceridade. Para ser responsável, você precisa de coragem, porque sem coragem não dá. Na maioria das vezes a gente se torna um mero otimista. Respeito, tem que ser corajoso para agir dessa forma. Então Aristóteles traz para nós uma ideia interessante sobre essa qualidade, né? Essa virtude humana chamada coragem. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso. Ele fala de coragem. Não uma coragem proveniente da nossa virtude. Porque é interessante a gente observar que nem tudo é baseado naquilo que vem de nós. Nesse caso aqui, essa coragem que o texto está falando é proveniente da fé dada por Deus àqueles que são seus, aqueles santos que foram chamados. Conseguiu não projetar não? Conseguiu? E hoje, queridos, nós precisamos dessa coragem. Hoje nós precisamos fazer notório ao mundo o Deus que nós cremos. Nós precisamos tornar conhecido e claro aquilo que nós entendemos e que nós defendemos como assunto de nossa fé. Então o nosso objetivo nessa noite será nós mostrarmos que a coragem que está em nossas vidas, ou que foi dada para nós, responde de uma maneira que interage com outras pessoas e faz com que atitudes que nós não esperávamos venham a acontecer. Nós precisamos entender nessa noite que mostrar que a nossa coragem é uma resposta da fé implantada em nós para realizarmos aquilo que Deus nos incumbiu de fazer, é algo que está intrínseco na natureza daquele que serve a Cristo, daquele que ama o Senhor, daquele que quer ter o Senhor como o que governa a sua vida. Então esse será o tema dessa noite. A coragem produzida pela fé é o texto que nós trabalharemos e algumas verdades nós estaremos abordando diante desse tema. A coragem produzida pela fé faz valer a lei maior, que é a lei da vida. Se você observar no primeiro ponto, versículo 23, ele vai dizer algo interessante para nós. Olha, pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Vocês lembram muito bem da história de Moisés. Moisés estava nasce num período muito crítico da história de Israel. O faraó estava pressionando o povo. Ele não conhecia o José, aquele que trouxe o povo de Israel para o Egito e que fez com que o Egito se tornasse tudo que se tornou. Um rei que agora não conhecera José teve medo daqueles judeus que cresciam e se tornavam fortes como em número e numa nação. E o decreto do rei foi para que todos os homens fossem mortos à espada e lançados no rio. É interessante a gente observar que o texto nos diz, em primeira instância, falando sobre a fé dos pais de Moisés, não de Moisés propriamente dito. Embora eles falam que
o momento do nascimento de Moisés, o foco aqui está em pais que guardaram a sua fé, uma esperança de que o filho poderia ser livre daquele mandato do rei, daquele decreto pelo rei. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido. E o que é interessante aqui é que o que foi feito valer aqui foi uma lei maior, a lei de manter vivo, a lei de fazer com que a vida fosse preservada. Embora aqui ainda não tivessem os mandamentos sido dados diretamente ao povo de Israel, mas todo mundo sabia que tirar a vida de alguém não era algo interessante. Imagine as mães vendo os seus filhos sendo mortos à espada, para que eles não crescessem e não se tornassem homens fortes, porque faziam medo ao Egito, de se tornarem uma nação mais forte do que já eram, e se juntarem com os inimigos do Egito e virem contra o Egito. A coragem produzida pela fé fez com que os pais de Moisés preservassem a sua vida. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui no nosso texto. No segundo ponto, nós vamos ver que a coragem produzida pela fé, ela não busca o status, ela não está em busca de status, mas ela abandona o visível pelo invisível. Se você olhar agora os versículos 24 a 27, você vai ver que, pela fé, o autor está dizendo que Moisés, já sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, quem não gosta de status? Percebam que muitas coisas na vida é movida pelo status. Às vezes a pessoa não quer nem muito, mas só pelo status ela quer estar naquela função que ela exerce. Às vezes a pessoa não tem nem tanta influência, mas só porque pode aparecer, ela quer estar ali. Eu conheço pessoas, inclusive, que poderiam estar sentadas em outro lugar, fazendo parte de igrejas como qualquer uma outra pessoa. Mas elas, em determinado momento, conversando comigo, ainda era jovem ainda, elas disseram: eu gosto muito de estar à frente. Eu gosto de falar. Eu gosto que as pessoas estejam com os olhares voltados para mim. Eu ainda era jovem na fé, mas eu pensava: gente, como é que não é Deus que tem gente que quer aparecer, né? Mas tem. E existe isso de verdade, não só na igreja, mas em muitos lugares. Pessoas que estão naquele determinado lugar pelo status, porque querem aparecer. Eu morro de medo disso. Porque o papel do presbítero na igreja, seja regente, seja docente, é um papel difícil, porque mesmo não querendo, a gente acaba tendo que ficar na frente. E isso às vezes pode ser interpretado de maneira equivocada por alguns. Queridos, a gente vive, muita gente vive de status, mostrando o que não é, dizendo que tem o que não tem, fazendo conhecido o que não é. Mas quando Moisés foi colocado nos jornais dos heróis da fé, sendo homem, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem recusaria um título desse, gente? Eu não vou dizer não, porque eu não sei não, eu sou negado não. Ser filho da filha de Faraó, não. Imagine, eu sou herdeiro do trono, assim como de segunda linhagem, mas sou. E Moisés abdicou disso. Por causa de quê? Porque ele sabia, ele cresceu conhecendo a fé. Vocês sabem que Moisés, embora tenha sido ensinado nas doutrinas, em toda a ciência do Egito, em todo o conhecimento, ele cresceu aos pés de sua mãe. Joquebede ensinou seu filho. Ela foi ama de leite de seu filho. Ela saiu mostrando para ele quem era o Deus que eles serviam. Porque senão,
Moisés não mudaria. Nossa natureza, ela é assim. Nós gostamos do status. E se Moisés não conhecesse Deus, Moisés não iria querer, em hipótese alguma, trocar o status de filho de rei para ser o que o texto nos diz. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios. Vejam, o texto mostra que Moisés preferiu abandonar o status para viver o invisível. Ele entendeu, e olha como é interessante, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, gente, Moisés, considerado o legislador de Israel, já estava entendendo que aquele sofrimento, que tudo que ele estava passando por meio da fé era por causa de quem? Da cruz. O Messias havia sido apenas prometido como profeta que viria como Moisés. Ele havia ouvido, passando de ouvido a ouvido, de que nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele entendeu as promessas desse Salvador e preferiu ser desprezado por causa dele, em vez de viver no meio da riqueza e dos tesouros do Egito. Só a fé faz isso conosco, queridos. Porque humanamente falando, ninguém troca riqueza aqui por algo que não sabe que existe. Ou melhor, que não tem noção se aquilo de fato é verdade ou não. Só aqueles que têm a fé verdadeira, que recebem a fé, têm coragem para negar o status e viver sendo maltratado, desprezado, para receber uma recompensa na vida. Somente quem é corajoso faz isso. Só quem é corajoso toma uma atitude como essa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. A coragem produzida pela fé celebra a vida na morte. E isso é interessante a gente observar. Porque agora, no versículo 28, você vai ver Moisés falando algo interessante. Melhor, o autor da carta aos Hebreus falando algo sobre Moisés interessante. Ele diz no verso 27 que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, corajoso, né? Com a ira do rei, mas permaneceu firme, como aquele que vê o que é invisível. Aí ele diz: pela fé, Moisés, o povo celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A coragem que é produzida pela fé, queridos, celebra a vida na morte. Vocês lembram desse cenário aqui? O povo já tinha passado por 9 pragas, vendo Deus agir no meio do Egito com mão poderosa. Os magos e encantadores do Egito tentaram até imitar, tentaram fazer iguais até um determinado momento. Da quinta praga em diante o negócio começou a mudar, e eles não conseguiram mais imitar, eles não conseguiam mais fazer aquilo que o Senhor estava realizando no meio do povo, e perceberam a mão poderosa de Deus contra eles. E o que é que aconteceu? Deus endurece o coração de Faraó, para que ele não deixasse o povo sair, para que o povo visse através da mão poderosa do Senhor contra o povo do Egito quem era esse Deus que estaria libertando eles daquele lugar de escravidão. E olha a forma como Deus liberta o povo. Deus liberta através de um cerimonial que aponta para o verdadeiro libertador, o verdadeiro Salvador. Um cordeiro deveria ser morto
para assumir o lugar daquele primogênito da casa. Se esse cordeiro não fosse morto e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas, e o povo não comesse aquele cordeiro naquela noite, celebrando, com as malas prontas para sair, eles não estariam dentro do contexto da promessa do nosso Deus. O autor aos Hebreus está mostrando que o povo teve coragem para acreditar em tudo que Deus falou durante todas as pragas do Egito, e mais especificamente quando ele disse que o cordeiro deveria ser morto, e naquela noite eles sairiam, e não sairiam de mãos vazias naquele lugar. O sangue foi derramado e a libertação foi dada. O povo saiu do Egito celebrando a Páscoa, o derramamento de sangue, e nós vimos o trabalhar de Deus na vida desses irmãos. Eu pergunto, queridos, quem daria essa coragem para nós, se não o próprio Deus? Quem daria essa coragem para o povo tomar uma atitude de enfrentar uma nação daquela, um exército daquele, saindo apenas de cajado na mão, filho arrastando, mochila nas costas, e ainda dizendo: dei-me o que eu preciso para eu seguir a minha viagem. E o povo tirando colares, pendentes, ouro, prata, e dando tudo, e dizendo: vamos embora. Quem faz isso? Só a coragem produzida pela fé faz uma coisa como essa. O quarto ponto que nós temos aqui nesse texto estão nos versículos 29 até o 31. E eles vão mostrar para nós uma coragem agora produzida pela fé, que nos leva a ver e experimentar o impossível. Veja o que aqui diz o versículo 29. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias tentados. 3 episódios interessantes aqui. Primeiro, o povo passa a pé enxuto diante do Mar Vermelho. Vamos parar para pensar. Travessia de um mar. Não pensar nem no mar, vamos atravessar um rio a pé enxuto, com as paredes das águas aqui e com a parede das águas aqui. Você consegue contemplar algo dessa magnitude? Você consegue imaginar como é que estava o coração das pessoas ao pisarem naquela areia? Eu me tremeria todo. Porque eu fico imaginando a minha fé, gente, grão de mostarda é uma rocha para mim. Quando eu olhasse aquelas paredes, Jesus, Javé, vem cá. Se eu não saísse correndo, para chegar logo do outro lado, porque se a parede rompesse, eu pelo menos estaria lá na frente, porque nadaria menos. Entendo eu que poderia aguentar uma nadada dessa para atravessar o mar. E o mar lá é bem interessante, né? O Mar Vermelho você não consegue enxergar a outra margem. Não dá para enxergar a outra margem. A prova real é que eles caminharam. E os egípcios, pelo menos, quando viram aquilo, que tentaram entrar, já estavam lá do trabalho. Caminhada de mão em noite. Coisa linda isso, né?
E quando nós olhamos esse primeiro episódio, nós vemos que isso aconteceu porque Deus coloca coragem por meio da fé no coração desses irmãos. Primeiro, para acreditar que um cajadinho, quando toca nas águas, poderia fazer um negócio daquele. Segundo, para acreditar que aquelas águas não cairiam sobre o povo. Sabe por quê, gente? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Embora o povo tenha clamado ao Senhor por libertação, embora o povo tenha pedido que Deus tirasse ele daquele jugo do povo do Egito, embora o povo tenha obedecido a Deus, fazendo tudo o que Deus dissera, durante o período que eles estavam passando por aquelas pragas ali no Egito, o povo é um povo de duras cerviz. Se você ler a história do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai dizer assim: rapaz, como é que Deus tira um povo desse, daquele lugar, para se aperrear com esse povo? Povo desobediente, idólatra, povo difícil de tratar, um povo muito difícil de tratar. E Deus, simplesmente, por amor, o tira. Aí depois acontece outra cena interessante. Embora o autor não quer relatar aqui, certo? Ele não relata aqui algo que aconteceu antes. Porque para ele enfrentar as muralhas de Jericó, o povo atravessou a pé enxuto de novo. Vocês lembram, né? Eles atravessaram que rio? O rio Jordão, a pé enxuto do mesmo jeito. Mas aí o autor, a carta, traz a atenção da gente às muralhas de Jericó. Gente, as muralhas de Jericó, eu sei que vocês sabem que vocês são estudantes das Escrituras, era algo absurdo, porque em cima dos muros tinham casas construídas. Então não era um murinho desse que a gente tem de um tijolo de 15 centímetros, não. Era um muro. O muro era tão largo que, veja, a casa de Raabe era onde? Em cima do muro. Então tinham casas construídas, fortes construídos em cima desses muros. E a palavra do Senhor diz que pela fé, essas muralhas e uma construção gigantesca veio ao chão, depois de ter sido rodeadas por 7 dias e uma trombeta tocou. Gente, é ter muita coragem. Veja, primeiro, para pensar comigo, uma muralha gigantesca dessa, um monte de soldado lá em cima, tudo de flecha armada, e o povo lá embaixo. Rapaz, eu me entreguei para ele na base. Porque se eu tivesse que caminhar só e olhar aquele monte de homem em cima com as faixas tudo apontada para mim, eu ia ter coragem e ia de correr. Eu estou falando de sinceridade, gente. Eu não quero correr assim, não. Mas Deus que coloca a coragem de fato em nós, que pela fé a gente acredita. Olha que coisa interessante. O povo acreditou que Deus iria dar vitória para eles. Aí o povo está andando, arrodeando a cidade com o quê? Um monte de sacerdote. Com uma arca pendurada nas costas. E em silêncio funeral. Gente, você imagina que nível de fé é esse? A coragem que Deus deu para esse povo fazer um negócio desse. Porque eu não vou negar, não. Eu não sei não se eu valia não. Às vezes eu quero dizer um negócio eu não digo. Às vezes vem na ponta da minha língua, eu vou dizer, não vou me não, tenho medo.
temor dos homens, porque isso está dentro do coração da gente, temor dos homens. A gente tem medo às vezes de confrontar, a gente tem medo às vezes de dizer algumas coisas, porque a gente tem temor dos homens, a gente tem medo que a pessoa vá recriminar a gente. Aí como pastor, às vezes a gente tem medo de não ser eleito de novo, né? Tem medo de perder, como se eu fosse dono da igreja, como se o pastor fosse dono da igreja. Papai não vai perder nada não, a igreja é de Cristo. E se perder, é quem acabou o tempo, né? Não, amigo. Mas por temor dos homens a gente não resolve, não fala, não trata, não dirige aquilo que deveria ser dirigido. A gente, aí agora sai do pastor e vai para os irmãos, o irmão está ali com a vontade de ajudar o outro, mas eu não vou falar nada para ele não. Por que não? Porque ele vai vir com o saco que está dando a mão para cima e deixa igual. Não é? Não é não, irmãos. Eu estou mentindo. A gente vive rodeado de temores. E essa coragem precisa estar nos nossos corações, para nós enfrentarmos essas batalhas que nos fazem mais fortes e fortalecem o nosso irmão. A palavra do Senhor diz que se você consegue tirar o teu irmão dessa situação, você salvaste ele. A gente precisa ajudar aqueles que estão mais fracos na fé. Esse é o quarto ponto. E é interessante que ele termina no versículo 31, dizendo que pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída. Quem imaginaria? Depois de Deus fazer uma obra gigantesca pela fé, de derrubar o mundo dele, só com corneta tocando, e com um povo em alarido, em voz, né, de muita gritaria, tudo vem ao chão. Quem imaginaria, baseado na lei de Moisés, que uma prostituta seria salva? Diga aí, irmãos. Quem imaginaria? E a gente enxerga aqui um ato da graça de Deus, mostrando que a fé e a salvação não eram só para os judeus, não era só para aquele povo. Aqui nós já aprendemos que a graça do Senhor alcança os povos, nações de outras línguas que entregam o seu coração ao Senhor. A coragem produzida pela fé nos leva a experimentar o impossível. Em quinto lugar, a coragem produzida pela fé, ela enfrenta qualquer coisa. E agora dos versículos 32 até o 40, a gente vai ver um sem número de nomes sendo ditos. Vejam, o autor para num determinado momento e diz: e que direi mais? Certamente faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão. Vejam que ele começa falando dos juízes de Israel: Jefté, Samuel, Davi, dos profetas. Ele começa tratando daqueles homens que por meio da fé viveram, praticaram a justiça, tiveram coragem de enfrentar coisas que nós não teríamos coragem de enfrentar naturalmente. Aqui os homens entraram em cova de leões, certamente fazendo referência a Daniel. Escaparam de ser mortos pelo fogo, provavelmente se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam de ser mortos à espada, quando todos foram conquistados no exílio. Gente que entregou a sua vida em coragem de continuar anunciando o Deus de Israel. Nós vemos aqui pessoas morrendo, passando vitupério, sendo zombadas, levando açoites, indo para prisões, homens cerrados ao meio, como Isaías. E o que é interessante aqui, vocês já viram a história de Isaías, né? Ele foi cerrado ao meio com um serrote de madeira, gente. E quando ele estava sendo cerrado no meio, ele gritou, ele profetizou. Rapaz, eu não sei se, eu estou pensando, já dá vontade de chorar.
na hora eu ia ter coragem de profetizar, gente. Eu ia me acabar naquela hora. Só a dor se cerrado no meio. E o homem continuar tão firme a ponto de continuar falando a palavra do Senhor, até não ter mais força para falar nada. Extinguir a sua alma. Gente, pessoas que foram decapitadas, maltratadas, só a fé produz coragem para enfrentar essas coisas, queridos. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês têm enfrentado na vida de vocês tão difícil que nós ou vocês não podem fazer pela fé? Gente, a gente briga e brinca com coisas que são tão simples. A gente, por exemplo, está estudando sobre a estrutura, sobre treliça e videira. E aí, quando a gente conversa com outras pessoas, não da igreja, mas quando eu converso com outras pessoas sobre essa questão de estrutura e não sei o quê, aí o pessoal fica preocupado. Tá, mas como é que vai ser? E como é que a coisa vai continuar se não tem a estrutura nesse negócio aqui? Aí eu paro para pensar, gente, como é que existe estrutura dentro de uma igreja perseguida? Os irmãos, por exemplo, que estão lá agora no Afeganistão, as crianças não tem departamento infantil, tá? Então como é que faz? Lá não dá para fazer culto público. E aí, como é que faz? A gente precisa entender que a nossa fé, ela está nas pessoas. A fé que Deus deu, a vida, a coragem, o Evangelho, está nas pessoas. E é nessas pessoas que nós devemos investir, trabalhar e ver a obra do Evangelho agir e transformar essas pessoas. Tudo que vier a mais do que isso, gente, é luxo. E luxo é assim, ó, se tem, tá beleza. Se não tem, tá beleza. É luxo. Não? Queridos, isso aqui é luxo. Mas mais importante que esse luxo é a fé que Deus colocou no teu coração. Mais importante do que tudo isso aqui, essa poltrona fofinha que você senta, né? É a fé que Deus coloca em você, para que você viva ela, transmita ela, clame por ela, viva por ela, para a glória do nome do Senhor. E a coragem que você tem, dia após dia, ela acontece porque Deus, na sua infinita graça, concede ela para você. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações dentro desse texto. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. O que fazer diante de uma sociedade hoje que não olha para nós, dando credibilidade àquilo que nós somos, ou àquilo que nós acreditamos? Mais do que nunca hoje você precisa de coragem. Mais do que nunca hoje você precisa parar de ter medo e viver pela fé. Você precisa ter coragem para falar o que Deus fez por você e o que Deus pode fazer por outras pessoas, assim como fez por você. Você precisa ter coragem para abandonar seu velho homem e viver uma nova vida em Cristo. Você precisa ter coragem para abandonar os receios
de transmitir o Evangelho para as pessoas que precisam, achando que elas vão recriminar você, achando que elas vão escantear você porque você falou do Evangelho. Não pensa assim, querido. Porque se Daniel tivesse pensado assim, quando ele chegou lá na Babilônia, ele não teria honrado o nome do Senhor diante de todo aquele povo. E porque ele honrou o nome do Senhor, Deus o colocou como uma das pessoas mais importantes e influentes dentro do exílio. Ao ponto de rei chegar e dizer, na hora que Daniel está dentro da cova dos leões, o rei Dário, ou Dario, não sei como a gente pode pronunciar, Daniel, porventura o Deus a quem tu serves te livrou da boca dos leões? O Daniel grita lá de dentro, ó rei, eu estou toda arrepiada, vive para sempre. Gente, isso é fantástico, não é? É até inacreditável, né? Mas é tão incrível que, por causa da sentença equivocada a um homem justo, que não temeu e continuou de joelhos orando ao Deus dos céus, com as janelas abertas para todos verem, como ele sempre fazia, os que o perseguiam foram lançados na mesma cova que ele, e mal chegaram lá no fundo, eles foram devorados pelos leões. Então eu pergunto, querido, e aí isso serve para mim, tá? Primeiramente, por que tem medo? Por que você está com medo do seu patrão? Por que você está com medo de dizer para ele que você precisa, naquele dia, largar naquela hora? Não estou falando de você chutar seu emprego, não estou dizendo isso. O próprio Jesus ensinou isso, né? Se sua vaquinha cair lá, né? No amigo, lá, você não vai tirar porque é dele, você não. Você também tira. Você não tira? Tira. Obra de necessidade. Você depende dela. Você depende do seu emprego, sim. Mas eu pergunto, gente, de quem é? A quem pertencem as empresas do mundo? Então, do mesmo jeito que Deus te deu esse emprego, Ele pode te dar outro, muito melhor do que esse, que não tire você da sua presença. Empregos que tiram crentes da presença do Senhor não é emprego para crente. Sinceramente falando, a gente aprende a passar por isso porque às vezes a gente tem temor. E amanhã? Vai faltar comida na minha mesa. Eu tenho filhos. Gente, a palavra do Senhor diz que nunca nós vimos um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora é óbvio, né? Queijinho, presunto, filé, aí já é outro nível, né? É luxo, mas pão, desamparado. Precisamos confiar no Senhor e pararmos de ter medo e termos coragem para essas coisas. E eu não estou dizendo para você deixar seu emprego, tá? Só para deixar claro isso. Eu estou dizendo para que você comece a orar e a clamar a Deus de uma maneira em que você seja ouvido por Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que tu pode me tirar daqui e me colocar no lugar melhor. Deus não tirou o povo do Egito?
E não deu uma terra que manda leite e mel? Não foi? Está errado então a gente pedir isso? Está errado. Tá errado, gente? Não, né? Então a gente pode pedir, mas enquanto a gente tem que ficar lá, né? Vamos então cozendo tijolos dia a dia, de domingo a domingo, até que o Senhor nos liberte. Então, não tenha medo de viver pela fé, querido. Confie no Senhor. Não vai faltar nada para você. Pode ficar certo. Nunca faltou na mesa de um justo. Nunca vai faltar. E eu não tenho dúvida disso. Segundo, seus olhos talvez não estejam vendo, mas você precisa crer que anjos do Senhor estão lutando para o seu bem. Você precisa confiar nisso, queridos. Vocês precisam entender que vocês não estão sós em nenhum momento. Então, na hora que você tem medo de enfrentar uma batalha, saiba que você não está só nela, se você a está realizando debaixo da vontade do Senhor. Então, confie e saiba que o Senhor manda que os seus anjos acampem ao redor daqueles que temem ao Senhor e o juram por amor. Isso não é história de carochinha, não. Está lá no Salmo. O Salmo é que diz isso. Em terceiro lugar, não importa o que você esteja passando, querido, a fé aplicada em você não vai deixar você endurecer. Ou seja, está difícil? Continua lutando. Coragem. Não vai ser igual todo dia. Talvez você não tenha a mesma disposição de orar todo dia como você ora em alguns momentos, mas esmorecer você não vai, porque você pertence ao Deus que guarda você. E Deus cuida dos seus para a glória do seu Senhor. Amém? Que Deus continue fortalecendo e dando a cada um de nós essa fé cheia de coragem, que faz com que todas as outras coisas se tornem fichinha diante de nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que de nós mesmos não temos disposição para nada. E embora a palavra fale que Moisés, pela fé, foi corajoso ao ponto de enfrentar Faraó, nós sabemos que a primeira coisa que ele fez foi dizer: eu não quero ir não, Senhor. Manda outro. E disse que era pesado de boca, que não tinha capacidade de chegar para fazer aquilo que o Senhor o mandou fazer. Mas quem nos capacita a fazer, senão o Senhor? Quem torna as coisas loucas desse mundo como sábias, senão o Senhor? Pai, Tu nos desse essa tão grande fé, que faz enxergar o invisível. Aquilo que não está diante dos nossos olhos, nós cremos que existe. Nós esperamos que aconteça. E isso prova que ou nós somos alucinados, ou de fato nós temos uma esperança verdadeira em Ti. Por isso, Deus, ajuda-nos para que a nossa fé seja vista por outros como uma fé baseada na coragem de dizer, na coragem de fazer, na coragem de ter atitude, Senhor. Ajuda-nos a termos coragem para dar um passo atrás, para poder dar Deus para frente.
para nos humilharmos, para que depois venhamos ser exaltados. Nos dá coragem para nos submetermos, para amanhã sermos reis e sacerdotes. Ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos coragem de permanecer firmes na fé. Fé é essa que nos faz enxergar a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Você vê a bênção, meus irmãos? E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre, meus irmãos. Amém.